Não tem nada a ver com a Santa Ceia, mas tem. Aleluia. Êxodo capítulo 12, versículo 29. Diz assim: aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor a todos os primogênitos na terra do Egito. Ou melhor, vamos ler um pouco mais acima, irmãos. Êxodo 12, versículo 21. Comecei pelo 29, mas vamos iniciar pelo 21. E chamou, pois, Moisés todos os anciões e lhes disse: escolhei e tomai um cordeiro segundo as vossas famílias, e emolai-o. Tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai as vergas das portas com seu sangue que estiver na bacia, e nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, e quando vier, porém, e ver o sangue na verga da porta, em ambas ombreiras, ele passará o Senhor àquela porta, e não permitirá que o destruidor que entre na vossa casa para vos ferir. Amém? Amém. Os irmãos podeis assentar. Nós estamos alegres, estamos felizes por este texto ao qual lemos nesta noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amados irmãos, nos diz a palavra do Senhor, mediante esta história, em alguns textos anteriores a estes, que o homem chamado Faraó, um rei do Egito, um ditador, um imperador ali da época, este homem conhecido como Faraó, ele oprimia o povo de Israel, ele escravizava o povo de Israel, ele aprisionava o povo de Israel, ele exigia que o povo de Israel trabalhasse dia, tarde e noite, numa escravidão tremenda, aonde ninguém tinha liberdade, aonde ninguém poderia fazer nada, a não ser obedecê-lo a todo custo. E aquele que não lhe obedecia, ele era chicoteado. Aquele que não lhe obedecia, ele era ferido, ele era machucado, ele era agredido por falta de obedecê-lo. Mas eu louvo a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, que ali, este homem chamado Faraó, ele faz ali uma proposta ao homem chamado Moisés, que era o libertador daquele povo, o homem que foi chamado para libertar aquele povo. Uma sarça ardente estava ali em chamas, e aquele homem chamado Moisés, ele aproxima daquela sarça, e ele vê que aquela sarça, ela não se consumia. Então aquele homem chamado Moisés, ele ouvindo a voz de Deus, que lhe aconselha a tirar as sandálias dos pés, porque aquele lugar era um lugar santo, aquele homem teve que arrancar as sandálias naquele momento e se dobrar diante da presença do Senhor, ao qual falava com ele. E este homem chamado Moisés, reconhecendo que ele deveria obedecer a sua voz, este homem chamado Moisés, ele se dobra e escuta o que Deus tem a falar com ele. Nesta noite é importante você escutar o que Deus tem a falar no seu coração. Aquele homem chamado Moisés, ele ouve a voz de Deus, e ele, temente e respeitoso à voz de Deus, ele tira as sandálias dos pés. Nós temos que entender que na casa do Senhor é um lugar santo, na casa do Senhor é um lugar de respeito, na casa do Senhor é um lugar de responsabilidade, e na casa do Senhor nós devemos prostrar de uma maneira que glorifica e exalta o nome do Senhor. Ali Moisés entendeu isso, e respeitando isso, ele tira aquelas sandálias, e ali ele recebe um chamado importante, uma vocação importante. Ele recebe ali um dom da parte
parte de Deus é importante. E então eu digo para você nesta noite, Deus também tem um chamado importante para a sua vida. Eu não sei qual é, eu não sei de que maneira vai ser, mas Deus nesta noite, assim como chamou Moisés, está chamando você para um trabalho importante. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então Moisés, ele ouve a voz do Senhor. Moisés, ele recebe a voz do Senhor. Moisés, ele deixa penetrar dentro do seu coração aquela voz que lhe chamava. E então ele obedece e cumpre com a sua vontade. Ele segue em direção ao Egito. Ele segue em direção àquela terra ao qual o Senhor lhe mostrara. E quando ele recebe aquele chamado e segue em direção àquela cidade, diz a palavra do Senhor que ele ali recebe essas propostas, que ele ali recebe essas propostas. E qual seria a primeira proposta? A primeira proposta que é dada ali a Moisés é que ele deveria adorar a Deus juntamente com o povo de Israel dentro do Egito. Nós temos que tomar cuidado, porque essas mesmas propostas, elas continuam nos dias atuais. Satanás, de todas as formas, ele tenta a vida do ser humano com propostas indecentes, propostas que vão prejudicar o seu corpo, a sua alma, a sua vida. E ali é dito a ele: olha, vocês podem ir adorar a Deus, mas eu exijo que vocês adorem a Deus aqui nessa terra. Essa é uma das propostas que Satanás tem feito para muitos, principalmente cristãos. Satanás tem proposto que cada um adore a ele, adore a Deus, mas adore nessa terra, adore neste mundo. Nós estamos vendo diversas pessoas que uma hora está na igreja, outra hora está no mundo, uma hora está louvando, outra hora está xingando, uma hora está dedicando a Deus, outra hora está distanciado. É porque está ouvindo essa proposta de Satanás. Mas eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que aqui se encontram nesta noite. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Mas essa proposta, ela tem atingido a muitos. Muitas pessoas deixam de congregar porque ele faz uma proposta, assim como ele fez para Jesus. Ele propôs a Jesus algumas coisas. Ele propôs a Jesus que transformasse a pedra em pão. Ele propôs a Jesus que ele discipulasse do templo ali bem alto. Ele fez várias propostas para Jesus. E se ele fez para Jesus, ele faz para nós, ele faz para mim, ele faz para você. Mas basta tão somente nós mantermos a nossa posição e entendermos o nosso chamado, entendermos qual é a nossa missão nessa terra. Assim Moisés, ele entendeu a missão nessa terra. Foi-lhe proposto que ele adorasse a Deus, não tinha problema, mas que adorasse nessa terra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Muitas pessoas estão se cedendo, muitas pessoas estão cedendo, estão se entregando por poucas coisas, estão se entregando. Muitos estão na igreja num dia, fumando droga no outro, estão na igreja num dia, mas na sua casa estão bebendo, estão na igreja num dia, mas no outro dia está fazendo coisa errada. Deus está chamando a sua atenção nessa noite. Ou você vai para a terra, ou você vem para o céu. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não pode ter meio termo. Existem caminhos que aos homens parecem perfeitos, mas são caminhos de morte. Existem caminhos que parecem ser bons. Muitos estão enxergando esses caminhos, vendo esses caminhos, e estão indo em direção a esses caminhos. E esses caminhos poderão levar você à morte. Mas nos diz a palavra do Senhor que Moisés permaneceu firme. Moisés permaneceu firme. A proposta era essa: serve a Deus da maneira que você quiser, mas serve aqui no mundo, serve aqui nesta terra. Aquela terra era uma terra contaminada, aquela terra tinha vários deuses, aquela terra tinha vários ídolos, aquela terra tinha várias pessoas que faziam magias, transformavam coisas, como Moisés, dito por Deus, jogou ali a vara de Arão, e a vara se transformou numa cobra.
e aqueles egípcios que ali estavam, os feiticeiros daquela terra, da mesma forma, eles também conseguiram transformar as varas deles em cobra. Eram magias negras, eram coisas profundas que aqueles egípcios mexiam. E assim, no mundo atual, não é diferente. Nesse mundo só tem podridão, nesse mundo só tem porcaria, nesse mundo tem os mesmos fatos que ocorreram naquela época, nos dias atuais, neste mundo também ocorre. Mas basta você entender qual é o seu chamado, qual é a sua vocação, qual é aquilo, ou de que maneira que Deus te chamou, para que Deus te chamou, por que Deus te chamou. Você precisa entender isso nessa noite. Não tem como você ficar de um lado e do outro, ou é de um lado ou é do outro. E Moisés entendia isso, e Moisés ensinou ao povo isso. Não, nós vamos adorar a Deus, mas dessa forma nós não podemos. Não tem como nós adorarmos Deus dessa forma que você quer. Nós vamos para o deserto. É lá que nós vamos adorar a Deus. Aqui nessa terra não dá para nós. Sadraque, Mesaque e Abednego também entendiam isso. Eles receberam o chamado de Deus. Eles receberam nos seus corações uma palavra da parte de Deus que os fortificava. Mesmo decretos sendo mudados, mesmo as leis sendo mudadas, aqueles homens permaneciam de pé. Eles não se dobraram diante das dificuldades da vida. Eles não se dobraram diante dos problemas da vida. Eles não se dobraram diante dos decretos dos imperadores. Eles permaneciam de pé porque eles entendiam que eles eram servos do Deus Altíssimo. Nós temos que entender que em várias situações nós temos que dobrar os joelhos, mas em outras situações nós temos que permanecermos de pé como Sadraque, Mesaque e Abednego, porque nós entendemos o nosso chamado, nós entendemos a nossa vocação, nós entendemos porque Deus nos chamou. E aqueles homens entendiam isso, Moisés entendia isso, mas Satanás continuava fazendo a eles as suas propostas. A segunda proposta, ele disse: então tudo bem, vocês podem ir para o deserto, mas não vão tão longe assim. Fiquem por perto, fiquem por aqui, não vão tão longe. O deserto é grande, mas eu quero ter o alcance de vocês à minha vista. É isso que tem acontecido muitas das vezes. As pessoas estão no mundo e o diabo está propondo a mesma coisa. Você pode ir, pode ir para o deserto, pode ir para a igreja, pode ir lá para o Alterosa 2, mas não vai tão longe. Não se aprofunda na palavra, não se aprofunda na oração, não se aprofunda no jejum. Pode ir para a igreja, vai no domingo, vai na terça, fica em casa, na quinta, fica em casa, um domingo você vai, outro você falha. Essa é a proposta que o egípcio chamado Faraó fez para aquele povo, e a mesma proposta ele está fazendo para alguém aqui nesse lugar. Ele está fazendo para alguém aqui nesse lugar. Vá só no domingo, vá só na quinta, vá só na terça. Não chegue 7 horas, chegue 7h30, chegue 8 horas. Essas são as propostas. Vai resolver o seu problema, depois você vai para a igreja. São propostas que vêm te desanimando, que vêm te desviando, que vêm deixando você de lado. Essas são as propostas que Satanás está fazendo para as pessoas. Ele está fazendo essas propostas. Mas a palavra de Deus nos diz que nós devemos permanecer firme. Permanecer firme. Ali fez essa proposta. Eu quero ver vocês ao meu alcance. Eu não quero perder a sua visão. Eu quero olhar para o deserto da minha janela, assim Faraó dizia. Eu quero olhar para o deserto e eu quero ver vocês ali. E aí Moisés também não aceita essa proposta. Nós temos que aprender com Moisés nessa noite. Nós não devemos aceitar as propostas que Satanás tem nos oferecido. E não são poucas. E não é só para a igreja, é para o pastor, é para o vice, é para os diáconos, é para os presbíteros, é para os evangelistas, é para os regentes, é para os dirigentes, é para o grupo de louvor. Todos os dias
Satanás tem uma proposta e muitos têm caído nela. Me adora, assim ele disse para Jesus: dobre-se diante de mim, que tudo isso eu te darei. E mostrou para ele todos os reinos da terra, mostrou para ele todas as coisas boas que a terra oferecia, mostrou para Jesus as maravilhas que essa terra tem, mostrou coisas lindas, mulheres bonitas, mostrou que ele poderia ser o que ele quisesse. Assim Satanás tem feito com alguns de nosso meio. Ele tem mostrado para você, e talvez você não tenha feito como Jesus fez. Jesus repreendeu dizendo: não tentarás o Senhor teu Deus, somente a Ele você deve adorar. E essa palavra que o Senhor está falando para você nessa noite. Não se deixe ser tentado, não se deixe enfraquecer, não se deixe se distanciar, permaneça firme na presença do Senhor. As propostas estão aí, todos os dias tem uma, mas você deve permanecer firme diante da presença do Senhor. Satanás não é brincadeira, não é de brincadeira. Ele está tentando nos últimos dias levar ao maior número de pessoas que ele puder. Eu trabalho no carro, os irmãos sabem, e todo dia entra ali algumas pessoas, e cada pessoa de uma maneira diferente. E a gente vê que muitas dessas pessoas estão sendo enganadas pelo diabo. Pessoas que eram do sexo estão querendo virar tudo. Pessoas que eram crentes estão mexendo com droga. Pessoas que eram crentes estão desviadas. Pessoas que serviam a Deus já foram presas, pegaram cadeia, prisões, e hoje estão aí pensando em voltar para o mesmo lugar. Todo dia receberam uma proposta: aquele que está de pé, cuidado para que não caia. É a palavra do Senhor que diz: aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Nós temos que procurar ser como Moisés. E ele recebeu ali essa proposta: fique ao alcance dos meus olhos. Primeiro, pode adorar a Deus, mas adore aqui nessa terra. Segundo, pode ir para o deserto, mas não vai para muito longe. Fique aonde eu consiga ver você. Olha a proposta, irmãos. Olha a sabedoria desse faraó, olha a inteligência, olha a astuta que ele tinha ali. É assim que ele trabalha. Ele trabalha dessa forma. A sua intenção é maligna, a sua intenção é feroz, mas nós temos que permanecer firme. Deus está falando para alguém nesta noite: permaneça firme, permaneça na minha presença, permaneça diante dos meus olhos. O inimigo está te tentando, o inimigo vai te tentar, mas permaneça diante dos meus olhos. Essa é a palavra de Deus para você nessa noite. E ali ele disse, a terceira proposta: vocês podem ir, não tem problema, mas só vão os homens, as mulheres ficam, os seus filhos ficam, os seus bens ficam, só vão vocês, só os homens. A intenção do diabo muitas das vezes é que você até progrida, pode progredir espiritualmente, progredir materialmente. Talvez ele não entre no meio disso, mas ele olha que o seu esposo está fraco, ele olha que a sua esposa está fraca, ele olha que os seus filhos estão fracos, ele acha uma brecha, ele acha um espaço. Talvez ele não consegue te derrubar, mas ele tenta contra os seus para ver se te atinge. Essa foi a proposta. Vão os homens, somente os homens, mas fica aqui as suas mulheres, fica aqui os seus filhos. Eu cuido deles. Essa era a proposta de Satanás. Eu domino eles. Deixa comigo eu trato com eles. Vocês podem ir, mas eles estarão nas minhas mãos. Eles não vão. Essa era a proposta. Mas eu glorifico a Deus que você mesmo recebendo essas propostas, você continua firme nos braços do Senhor. Você continua orando pela sua família. Você continua jejuando pela sua esposa. Você continua jejuando pelos seus filhos. Você continua jejuando pelos seus maridos. E eu tenho a certeza que Deus vai te dar a vitória. Você vai vencer
acontecer. Não é fácil. Ele quer desanimar você. Ele quer te entristecer. Ele quer te deixar confundido. Mas o Senhor nessa noite está dizendo para você: fica firme. Enfrenta isso com a sua cabeça erguida. Enfrenta isso, essa luta, essa dificuldade diante da minha presença. Enfrenta isso que você está passando nessa semana, neste mês, nesses anos. Enfrenta, continue enfrentando, continue orando, continue dedicando. Eu vou tratar com ele ou com ela. É assim que Deus está falando. Nós temos que entender: ou seremos ou não seremos. Ou vamos andar na esquerda ou vamos andar na direita. Vai chegar um dia que Deus vai fazer separação entre os que estiverem à esquerda, entre os que estiverem à direita. Os que estiverem à esquerda são aqueles que estão dando voz à voz de Faraó, à voz do dominador desta terra. Aqueles que estiverem à esquerda são as pessoas que hoje estão entregando as suas vidas aos vícios, ao mundanismo, à perversidade, a tudo quanto é porcaria que este mundo oferece. Esses estarão à esquerda. Mas você que permaneceu firme, mesmo nas lutas, mesmo nas batalhas, mesmo com os problemas da vida, mas você permaneceu firme diante da sua presença. Não olhou para a esquerda, não olhou para a direita, olhou somente para o alvo que estava na sua frente. E então Deus vai dizer para você: vinde benditos do meu Pai, entrai pela porta que vos está preparada desde a fundação do século. Mas eu fico com dó daqueles que estiverem à esquerda, daqueles que hoje estão fumando, daqueles que hoje estão bebendo, daqueles que hoje estão farreando, daqueles que hoje estão prostituindo, daqueles que hoje estão blasfemando, daqueles que hoje estão, muitas das vezes, com o pé na igreja ou todo mundo. Esses estarão ali, do lado esquerdo. Muitos que entraram no meu carro e não querem entregar a vida, não querem mudar a vida. Exemplo de uma menina que eu disse, ela falou que estaria aqui e não veio até hoje. Saiu dessa congregação, viu o programa onde estava passando trabalhos da Umbanda. Ela sentiu o desejo de estar ali. Para lá ela foi, e tem 4 anos que ela continua lá. Está tentando sair, mas não consegue. E se ela não entender que ela não é escrava, se ela não entender que Jesus morreu por ela é livre, ela permanece ali, se ela quiser. Se ela não entender isso, ela vai ficar do lado esquerdo, ela vai ficar daquele lado esquerdo. Essas pessoas que estão hoje levantando contra a palavra de Deus, querendo mudar a palavra de Deus, querendo mudar os versículos, colocando coisas que só beneficiam a eles mesmos, eles tentando distorcer o que Jesus falou, o que está escrito. Essas pessoas vão estar do lado esquerdo, e vai chegar um dia que uma voz vai dizer para elas: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Entra por essa porta aí também que está preparada para vocês, e ali vai haver choro e ranger de dente. Se você não quer chorar, se você não quer ranger seus dentes, se você não quer sofrer na eternidade, fica firme com Jesus nessa noite, fica na sua presença. As propostas estão aí, mas você tem que prevalecer. Resista às ciladas de Satanás, para que você não entre pela porta esquerda. Jesus quer que você entre pela porta da direita. É por essa porta que Jesus quer. E ali Jesus abriu essa porta para você do lado direito desde a fundação desse século. Mas ali Satanás, ele faz uma outra proposta. Vão só as pessoas. Vão só as pessoas. Agora eu quero que seus bens fiquem aqui. Eu quero que as suas casas
continue com seus móveis aqui. Eu quero que os seus animais permaneçam aqui. Eu quero que as suas estruturas continuem aqui. Pode ir. Vai seu filho, vai sua esposa, vai você mesmo para o deserto. Mas seus bens vão ficar. Suas coisas vão ficar. O que você tem de melhor, você não vai levar. Essa era a proposta que Satanás tinha para Moisés e seu povo. Ele não quer deixar você ter os seus bens. Aquilo que você adquiriu, o desejo que Deus colocou no seu coração, a alegria, a paz que você tem dentro de você, a alegria que você tem na sua alma, as palavras, a alimentação que você já alimentou no decorrer da sua vida, a água que Ele te deu de beber, que jorra dentro de você. Ele quer que você vai para onde você quiser, mas Ele quer tomar aquilo que você tem de melhor, aquilo que está dentro da sua alma, aquilo que está dentro de você. Ele não quer que você vença, Ele não quer que você progrida, Ele não quer que você tenha vitória. Ele quer segurar aquilo que você tem de herança, aquilo que você recebeu. Mas nesta noite, pelo poder do nome de Jesus e pelo poder da sua palavra, permaneça diante da presença do Senhor. Não arreda seu pé. Se você olhar para a esquerda e se você olhar para a direita, você vai fazer como Pedro, que estava ali no barco, estava enfrentando a tempestade, os ventos assolavam, as águas batiam, mas ele estava no barco. E aí ele viu Jesus caminhando sobre as águas. E ele viu Jesus: Senhor, se é o Senhor mesmo, eu quero ir ao seu encontro. E ele foi caminhando porque Jesus liberou. E ele andou sobre as águas. Ele deu vários passos sobre as águas. Ele caminhava sobre as águas. Talvez, quando você vê falar desse texto, você só imagina Pedro afundou. Ele afundou, mas ele caminhou por várias vezes, vários passos. Ele conseguiu andar por vários passos. Eu não sei quantos metros ele andou. Eu não sei qual foi esses passos que ele deu. Mas ele andou por cima das águas e andou por muito tempo. Mas ele começou a olhar a fúria do vento. Ele começou a olhar a fúria do mar. Ele começou a olhar a água que assolava o barco, assolava a coisa. Ele começou a sentir a força do vento. Ele começou a ver os obstáculos. E aí ele começou a afundar. Ele começou a cair. Ele começou a perder a comunhão. Ele começou a perder a fé. Ele começou a perder a alegria, a satisfação. Tem gente que está alegre na casa do Senhor, mas quando ele sai lá fora, a alegria vai embora. Ele não entende por quê. É porque ele começa a olhar para a televisão, ele começa a olhar para o rádio, ele começa a olhar para o celular, ele começa a olhar para as coisas que estão tentando te derrubar. Olha só para frente. Olha só para Jesus. Olha só para a pessoa de Jesus. Enquanto você estiver olhando para Jesus, Ele não vai deixar você afundar. Enquanto você estiver olhando para o alvo, você não vai cair. Enquanto você estiver olhando para Jesus, Ele não vai deixar a sua vida ser ceifada. E aí Pedro olhou para um lado, olhou para o outro e começa a sentir o impacto, começa a ser balançado, começa a sentir a força das trevas. E aí ele começa a afundar, ele começa a cair. Mas mesmo quando ele está caído, afundando, Jesus, ele se aproxima dele e lhe estende a mão naquele momento de sofrimento, naquele momento que ele estava prestes a perecer, naquele momento que ele estava se afogando, naquele momento que ele estava se desfalecendo, perdendo o ânimo, perdendo a coragem, os seus olhos estavam prestes a fechar, mas Jesus lhe estendeu a mão e lhe puxou do fundo do poço. E nesta noite, Jesus está estendendo a mão para você, para te tirar do fundo do poço, para te tirar dessa terra, para te tirar do Egito, para te tirar das ciladas do inimigo. Jesus está te estendendo a mão. Se Jesus não estende a mão para Pedro, ele ia perecer. Se Jesus não estende a mão para Pedro, ele ia afundar, ele ia morrer. Mas Jesus
Ele estende as suas mãos. E as suas mãos nessa noite estão estendidas para nós. Eu não sei quais os seus problemas. Eu não sei quais as suas dificuldades. Eu não sei quais as suas lutas. Mas o que eu sei é que Jesus está estendendo as mãos para você nessa noite. E ali, irmãos, ele recebe essas propostas daquele homem chamado Faraó. Pode continuar com o fundo aí, irmão, gostei. Ele recebe aquelas propostas e mesmo assim, Faraó continua com o seu coração endurecido. Faraó continua com o seu coração endurecido. E ali nos diz a palavra do Senhor que vem a primeira praga naquela cidade. E vem ali o sangue que é transformado, aleluia, a água que é transformada em sangue. O Nilo, ele representava a vida. O Nilo, ele representava a esperança. O Nilo, ele matava a fome daqueles que ali estavam. O Nilo era algo importante para a nação do egípcia. Aquele Nilo era com aquelas águas que eles tomavam banho, era com aquelas águas que eles serviam aos seus animais, era com aquelas águas que eles faziam bebidas para ele, era com aquelas águas que eles movimentavam a economia daquela cidade. Mas devido àquele homem chamado Faraó não estender a mão para o povo de Deus e deixar o povo de Deus ir, fazendo propostas indecentes, fazendo propostas perigosas, devido a tudo isso, Deus transforma a água em sangue. E quando a água é transformada em sangue, Deus começa a mexer com a economia do país. Deus começa a mexer com a estrutura das pessoas. Irmãos, vocês já imaginaram no deserto ficar sem água? Aqui em Montes Claros é difícil. Já imaginou no deserto, num calor de 50 graus, de dia ali pegando fogo, a pessoa querendo beber água e não pode, querendo lavar as vasilhas e não pode, querendo tomar um banho e não pode, e por diversos dias, aquele povo sofreu, porque não tinha água limpa para poder saciar sua sede, não tinha água limpa para poder tomar um banho, não tinha água limpa para poder dar aos seus animais. Deus, ele mexe com as estruturas do país, com as estruturas da natureza, ele mexe com o céu, ele mexe com a terra, ele faz o que for necessário para te ajudar a vencer as suas lutas. É isso que Deus faz. E Deus fez com este povo. A água transformou em sangue, tirou o sustento daquele povo. Aquele povo, por falta da água, eles perderam muita coisa. Eles tinham aquele rio Nilo como um Deus. E Deus mostra para eles que somente Ele é Deus. Ali aquele Deus Nilo é envergonhado. Ali aquele Deus que estava sendo representado pelas águas do Nilo é envergonhado. E o nome do Eterno é glorificado. É assim que Deus faz. É assim que Deus trabalha. Deus transforma. Ali depois gera ali as rãs. As rãs, elas entram nas casas. As rãs, elas entram nos lares. Aquelas rãs também eram associadas a uma deusa da fertilidade. E ali então, diversas rãs começam a tomar conta, e rãs estavam no alimento, e rãs estavam ali no meio do sangue, rãs estavam na casa, ali era um tormento 24 horas, barulho de rãs não paravam, sofrimento ali para aquele povo, mas o povo de Deus, independente da água virar sangue, eles bebiam água limpa, independente de ter rãs no palácio, no Egito, mas o povo estava em paz. É assim que Deus faz com você, é assim que Deus faz na sua vida, independente de como está a situação lá fora, mas Deus tem te sustentado, Deus tem te alimentado, Deus tem te fortalecido, Deus tem te garantido a vitória. O mundo lá fora está pegando fogo, mas no seu lar, na sua casa, no seu coração, dentro de você, a paz de Deus. Louvado seja o nome de Deus. E ali veio a rãs, ali veio os piolhos, e os piolhos surgiram do pó da terra. Os irmãos imaginam um pouquinho de pó da terra, o estrago que não é se ele vira piolho.
Agora imagina toda a terra virando piolho, todo o pó de terra virando piolho. Que atormentação que foi ali na vida daquele povo, que sofrimento, irmãos, por vários dias na vida daquele povo. Mas os fiéis permaneciam firmes, os fiéis permaneciam firmes. Talvez o povo não entende porque você está empregado, talvez o povo não entende porque você vence nos estudos, talvez o povo não entende porque o seu comércio vai bem, porque você está progredindo, porque você está indo para sempre em frente, sempre avante. O povo não entende, mas é porque você é fiel. É porque você é fiel. Uma das propostas de Satanás ali foi guardar os seus bens, guardar as suas coisas, porque ele queria dominar os bens das pessoas. Mas eu louvo a Deus que você, louvado seja o nome santo do Senhor, tem os seus dízimos, tem as suas ofertas, tem os seus votos de compromisso ao Senhor, e Deus tem cuidado de você, mesmo você ganhando pouco, mesmo você ganhando mínimo, o salário mínimo, mesmo você ganhando pouco, às vezes nem menos de um salário, mas Deus tem te sustentado. Deus tem te sustentado, você tem comido, você tem dormido em paz, você tem um lar, tem um teto lá da sua casa. Deus tem cuidado de você, porque você tem sido fiel. Não é Satanás que administra seus bens, os seus bens são administrados pelo Senhor, por causa da sua fidelidade, por causa do seu comprometimento com Deus. E é isso que Deus tem feito na vida daquele povo de Israel. O piolho vinha, as moscas vinham, as coisas estavam ali acontecendo com frequência nos lares dos egípcios. Veio as pestes dos animais, veio as úlceras ali, mas contudo, o povo de Deus estava sendo guardado e protegido. Veio as chuvas de pedras, granícios do deserto. Algo extraordinário aconteceu ali. Como é que pode chover pedra de granizo no deserto? Seus lares foram destruídos, seus animais foram mortos, a calamidade reinou sobre os egípcios, mas o povo de Israel continuava com as suas casas em pé, seus animais continuavam vivos, a sua água continuava limpa. É assim que Deus faz, é desta forma que Deus trabalha. E Deus tem algo para você nesta noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas depois veio os gafanhotos, veio as trevas, veio tudo isso. 9 pragas aconteceu ali. Mas houve um momento da 10ª praga. É a hora agora que nós vamos entender um pouco sobre a Santa Ceia. Veio ali a 10ª praga, ao qual foi avisado o homem de Deus que ele deveria ter ali, falar para as famílias amolar um cordeiro. Cada um segundo as suas famílias amolava um cordeiro. Cada um segundo as suas famílias deveriam colocar nos umbrais da porta a marca do sangue. Cada um deveria entrar na sua casa e não sair de lá até pela manhã. E ali esse cordeiro deveria ser, não deveria estar cru, e não deveria estar cozido, mas deveria estar assado. E todos que estavam em volta daquela mesa deveriam participar do cordeiro, deveriam participar daquela ceia, deveriam participar daquele momento. Mas aqueles egípcios, eles não tinham a marca do sangue nos umbrais de sua porta. Os egípcios não tinham a marca do sangue sobre eles. A vitória nossa, irmãos, é porque nós temos a marca do sangue que está sobre os umbrais da nossa porta. A vitória nossa é porque nós obedecemos a palavra do Senhor e estamos à mesa participando do corpo e do sangue do Senhor. E nós estamos dentro da casa. A pessoa deveria ficar dentro da casa até pela manhã, até que a luz brilhasse, até que o sol nascesse. A pessoa deveria ficar na casa. Deus tem uma mensagem para você nessa noite. Permaneça na casa, permaneça em comunhão, permaneça participando do cordeiro, permaneça participando do vinho, permaneça em comunhão com aqueles que estão em volta da mesa. Não desobedeça, não saia para fora, não se desespere, permaneça
fiel a Deus, assim como Moisés permaneceu. Alguém aqui precisa permanecer fiel a Deus. Deus está exigindo fidelidade de você nessa noite. Assim diz a palavra do Senhor. E ali estava o cordeiro, ali estava o fogo. Toda festa tem que ter cordeiro, toda festa tem que ter fogo, toda festa tem que ter vinho, toda festa tem que ter um escolhido. Você foi escolhido para estar aqui nesta noite. O destruidor, ele vai passar neste mundo e vai destruir diversas coisas, ele vai destruir diversas famílias, ele já está destruindo diversos lares, mas o seu lar vai permanecer de pé, a sua vida vai permanecer de pé, a sua casa vai permanecer de pé, porque você está firmado em Deus. Porque você está firmado em Deus. Tem que ter. Não podia comer cru, não podia comer cozido. O anjo da morte, ele passou por ali. Mas os que participavam da ceia estavam protegidos. Os que participavam da ceia do Senhor estavam guardados. O que tinha a marca do sangue nos umbrais da porta, o destruidor teve que respeitar. O destruidor, ele não respeita, irmãos, se você tem 30 anos de crente. Ele não respeita se você é rico. Ele não respeita se você é pobre. Ele não respeita se você é doutor em alguma coisa ou não. Ele não respeita se você tem comércio. Ele não respeita nada disso. A única coisa que o destruidor respeita é a marca do sangue na sua vida. Não perca a marca do sangue na sua vida. Não perca a marca do sangue nos umbrais da sua porta. Não perca a marca do sangue no seu coração. Permaneça na casa, participando da ceia, dentro da marca de sangue. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus vai guardar a sua vida. Deus vai guardar a sua família. Mas aqueles que ficarem do lado de fora, veio o anjo destruidor na meia-noite e começou a ceifar a vida de animais, dos primogênitos, começou a ceifar a vida de pessoas, começou a ceifar e destruir, e ali começou um desespero, uma gritaria, ali começou um embaraço na vida de muitos, mas o povo que estava ceando, estava glorificando a Deus, estava louvando a Deus, estava exaltando a Deus, e hoje não é diferente. Existem pessoas lá fora que estão chorando neste momento, existem pessoas lá fora que queriam estar aqui neste momento, existem pessoas lá fora que estão desesperadas, mas você está aqui dentro da casa, glorificando e exaltando o nome do Senhor. E eu louvo a Deus pela sua vida. Amém, irmãos? Amém. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração nesse momento, agradecendo a Deus pelo que nós ouvimos aqui nessa noite, pelo que nós escutamos da parte do Senhor nessa noite. Que o Senhor continue guardando a sua vida, que o Senhor continue protegendo a sua vida e que você continue entendendo o seu posicionamento diante de Deus e não escute aquilo que o diabo tem proposto a você. Permaneça fiel a Deus. Você que não é batizado, procure se batizar. Você que ainda não aceitou Jesus, procure aceitar. Você que está distanciado, procure retornar. Deixa Deus trabalhar na sua história. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deus tem algo importante a realizar no seu futuro. O futuro daqueles que estavam dentro da casa era conhecer Canaã. O futuro daqueles que estavam fora da casa era perecer, era morrer, eram ser destruídos. Este era o futuro daqueles que estavam do lado de fora. Permaneça do lado de dentro, no nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu agradeço a Ti, Senhor, por esta palavra nesta noite. Eu agradeço a Ti, Senhor, pelos benefícios que o Senhor tem feito por nós. Eu agradeço a Ti, Senhor, por tudo, ó Pai, que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Eu peço a Ti, Senhor, nesta noite, que aquele que se encontra fraco venha se fortalecer através dessa palavra.
aquele que está no pé no fora, o pé dentro, o pé no mundo, o pé na igreja, venha reconhecer que ele precisa mudar, que ela precisa mudar, e está diante dos seus olhos todos os dias. Ó Deus Santo e Poderoso, abençoe esse lar, essa família que aqui está sendo representada, em o nome poderoso de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ler 1 Coríntios, capítulo 11. Nós estamos participando da Santa Ceia nesse momento. E você que está em comunhão com Deus, você que está em comunhão com a igreja, você também pode participar, ter a liberdade de participar, viu? Com a Santa Ceia do Senhor. Você que é batizado, não importa, né, se você está na Assembleia, na Missão, na Madureira, mas se você está em comunhão com Deus, se você está em comunhão com a sua igreja, nesta noite, o Senhor está te dando a liberdade de participar desta mesa, aonde estamos ceando aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, 11:23 de 1 Coríntios. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graça, ele partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeste este pão e bebeste este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que come o pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente, sem analisar bem o seu corpo, será réu do seu corpo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois todo aquele que bebe sem discernir o corpo, come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos, muitos doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando o Senhor ele nos julga, ele nos repreende, para nós não sermos condenados com o mundo. Amém? Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, nós vamos estar orando em favor do pão, em favor do cálice. Quero pedir os obreiros, nosso irmão Marquinhos, nosso irmão Elias, nosso irmão Miguel, nosso irmão Sérgio, se estiver por aí. Os irmãos estarão levantando ali a bandeja do pão, a bandeja do cálice. Nós estaremos orando em uma só oração pelo pão, pelo cálice, para que não venha a ser mais um pão, para que não venha a ser mais somente um suco de uva, mas que venha simbolizar o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Para que nesta noite ele venha derramar a sua virtude sobre o pão, sobre o cálice, e nós venhamos participar do seu corpo e do seu sangue. Então, os irmãos que estiverem em comunhão com Deus, com a igreja, com os irmãos, estarão aptos a participar da ceia do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, apresentamos estes pães e estes cálices nessa noite. Pedimos ao Senhor que não seja mais um pão, um simples pão de padaria, mas que o Senhor derrame sua virtude, a sua graça sobre este pão e sobre este suco de uva, para que a partir deste momento ele venha se tornar o símbolo do teu corpo e o símbolo do teu sangue. Ó Deus Santo e Poderoso, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, que o sangue do Cordeiro esteja sobre os umbrais do nosso coração, esteja sobre os umbrais da nossa vida, esteja sobre os umbrais da nossa alma. Em nome de Jesus, que o sangue de Jesus esteja sendo passado sobre toda a lista que o adversário das nossas almas ele tem contra nós, e que nesta noite todos nós
fogo e do teu sangue, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Os irmãos que vão louvar o Senhor, tenham a liberdade nessa noite para louvar o hino enquanto os irmãos estarão servindo a ceia do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. Santo nome do Senhor. Amém, irmãos?